Senhor, meu Deus, meu Pai, estão aqui, Senhor, aquelas ofertas de amor e de carinho. O Senhor dízimo que o Senhor traz na sua igreja. Meu Senhor, toca com as suas mãos poderosas. Toca com as suas mãos poderosas. Meu Deus, multiplique lá na casa deles. Que não falta ainda na botija. Que não falta, Senhor, azeite na panela. Que não falta a sua presença em nossos lares. Que não falta, Senhor, a sua graça sobre as nossas vidas. Que não falta o melhor que é o Senhor. Que é o Senhor. Oh, meu Deus, alcance a sua igreja nessa noite. Fale em cada coração através da sua palavra. Restaura as nossas vidas diante do seu lugar. Que flui o verdadeiro amor em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sou um dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Irmãos, sem perder de tempo, abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 38. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38. Enquanto os irmãos colocam a Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de estar aqui junto com os irmãos para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Ele vive e reina para todos sempre. Quantos vieram adorar o nome do Senhor? Levante a mão. Glória a Deus. Quantos vieram glorificar o nome do Senhor? Dá glória ao nome dele, porque ele merece. Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 38. Você que achou, diga amém. Amém. Você que não achou, diga misericórdia. Eu vou esperar um pouco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós lermos aí a palavra do Senhor, eu quero dizer aos irmãos, eu trouxe um DVD que a gente gravou na igreja IEGEV de Londrina, e eu tenho alguns ali ainda no carro. Acho que eu devo ter mais ou menos aí uns 2.000 DVD. Brincadeira. Não, mas eu tenho ali uns 5 DVD ainda. E os irmãos que sentirem no coração e quiserem adquirir esse DVD, o tema dessa mensagem é um reino sem arca, é o mesmo que um rei sem coroa. É um tema em que o Senhor nos deu. E o Senhor nos disse que as pessoas que ouvissem essa mensagem seriam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós ministramos essa mensagem, estava sendo transmitido pela nossa rádio gospel.com. Aí uma irmã lá em Santos, ouvindo ao vivo a mensagem, o Espírito Santo pegou ela em casa e usou ela de maneira tremenda. O seu filho que estava aprontando nas drogas, o Senhor usou ela como profeta para falar com o filho dela e profetizar a vida do filho dela. E hoje o filho dela está uma bênção para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que sentir de Deus, de nos abençoar e ser abençoado, no final do culto você pode estar me procurando o valor R$ 9,99. Amém? Glória a Deus. Aqueles que acharam, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo de número 10 e versículo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta
hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor Jesus, a ouvir os seus ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços de casa, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a serviço sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouca é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O texto de capítulo de número 10 e versículo de número 42, a parte C diz: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Fecha a tua Bíblia, por favor. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele: você escolheu a boa parte nessa noite, e essa ninguém pode tomar. Agora pergunta para mim: qual é a boa parte? Estar aos pés do Senhor nessa noite. Amém? Podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Pastor Rodrigo, é proibido dar glória? Não? Então vai exercitando o teu glória a Deus nessa noite, porque eu creio que o Senhor vai falar algo tremendo com as nossas vidas. Você que puder se assentar, se assente. Eu peço a você que renove a tua atenção, porque eu creio que o Senhor vai falar com você de maneira tremenda nessa noite. Amém? Amém. Pois bem, Igreja do Senhor, o texto em que o Senhor nos deu é um texto um tanto que sugestivo para os dias atuais em que nós vivemos hoje. Por quê? Porque certo é que o Senhor Jesus está voltando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está voltando, e o próprio Senhor diz, antes de ser tomado ao céu de glória, que Ele já estava prestes a retornar. É tanto que Ele diz aos seus discípulos assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E não muito longe dali eu retornarei a vós. O primeiro retorno foi vindo pelo intermédio do Espírito Santo. Agora terá um retorno que o Senhor Jesus virá buscar a igreja. O céu rasgará do ocidente ao oriente, e o Senhor há de vir buscar a igreja que está se preparando para retornar ao encontro do Senhor Jesus. Então, o texto em que o Senhor nos deu é um texto um tanto que sugestivo, e você vai entender no final da mensagem o porquê que o Senhor nos deu essa palavra. Mas, pois bem, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que esse homem, Lucas, que escreveu, que foi escritor desse capítulo de número 10 e do capítulo em diante, você vai entender que Lucas, ele era considerado como o médico Lucas. É tanto que o próprio Lucas, ele acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. O Lucas, esse mesmo em que nós vemos aqui, em suas viagens missionárias junto com o apóstolo Paulo, ele estava ali dando assistência. E normalmente nós conhecemos Lucas como o médico, o doutor, e às vezes nós deixamos de se aprofundar na palavra do Senhor para procurar compreender de fato e verdade o que mais as pessoas eram. Por exemplo, você olha para o pastor Rodrigo e você observa ele como um pastor Rodrigo, mas antes dele ser pastor, ele é servo de Deus. Só que depois de ser servo de Deus, ele é o pastor Rodrigo. E como ele é servo de Deus, ele é filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque todos aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador, ele entra na posição de filho do Senhor. Então nós, como filhos do Senhor, nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade
de sermos herdeiros de Deus, segundo aquilo que o Senhor nos proporciona, para que sejamos herdeiros, porque todo filho herda aquilo que o pai tem. E se nós formos olhar pelo que Deus tem, então você pode ficar despreocupado nessa noite, que você vai sair daqui herdando todas as bênçãos preparadas do Senhor para a sua vida. Porque o Senhor não te chamou para você ser capacho, não. O Senhor não te chamou para você ser escravo, também não. O Senhor não te chamou para você ser um zero à esquerda, também não. O Senhor não te chamou para você continuar sofrendo quando nós sofríamos nas garras do adversário negativo. O Senhor te chamou, te escolheu para você ser mais do que vencedor, para você ser agraciado pelo Espírito Santo de Deus, para você ser abençoado, galardoador das bênçãos de Deus para a tua vida. Então você pode chegar na tua casa hoje, deitar no teu travesseiro em paz, porque aquilo que é divino na tua vida virá e não tardará. Tudo quanto o Senhor te prometeu, você vai alcançar da parte do Senhor, porque nós saímos da posição de criatura e hoje nós somos servos e filhos do Deus Altíssimo. Então, se nós somos filhos, nós temos bênçãos de herança da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e para a tua vida. Agora eu quero que você preste atenção aqui na minha vida, que eu quero te dizer algo. Você não veio aqui nessa noite simplesmente para você passar um tempo, ou para você esperar das 9h30 da noite para terminar o culto e você voltar para casa da maneira que você chegou aqui negativo. Você veio aqui nessa noite porque o Senhor preparou essa oportunidade para que você estivesse aqui, para o Senhor dizer para você: filho, filha, deite a tua cabeça em paz no travesseiro, porque tudo aquilo que te prometi, tudo aquilo que falei e usei os meus servos e os meus vasos na terra, hão de se cumprir uma após a outra, porque diz a palavra do Senhor que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa das tuas palavras e das tuas promessas. Se o Senhor te prometeu, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Se Deus falou que vai salvar, restaurar e transformar, se prepare, porque Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida nessa noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E nós conhecemos Lucas simplesmente como um médico doutor, mas eu particularmente, pastor, acredito que Lucas era um pouco mais. Lucas foi um escritor, Lucas foi um historiador. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, quando vocês estão me entendendo, diga amém. Amém. Porque a Bíblia nos diz que Lucas, ele foi o autor tanto de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Só que a Bíblia diz que Lucas, ele não foi testemunha ocular de Jesus Cristo na terra, não, negativo. A Bíblia diz que Lucas, ele foi testemunha de Jesus, mas não testemunha ocular. O que seria testemunha ocular? Por exemplo, se hoje eu, Senhor, me pegasse, a minha pessoa, me levasse para fora do Brasil, e alguém chegasse em você e dissesse: olha, você conheceu o pregador, aquele pequenininho, baixinho, franzininho, Adair Rodrigues, você vai falar assim: poxa, eu conheci, eu fui testemunha ocular dele. Por quê? Porque eu vi ele. E Lucas não teve a oportunidade de ver Jesus. Como Marcos, Mateus, João, Pedro e Tiago, ele não teve essa oportunidade. Todos esses outros tiveram a oportunidade de ver Jesus, de pegar na mão de Jesus, de acompanhar a Jesus, mas Lucas, ele não foi testemunha ocular de Jesus Cristo. Pois bem, sendo Lucas, ele não sendo testemunha ocular, ele precisaria conhecer a Jesus. Como assim? Lucas precisava chegar nas pessoas que viram Jesus, que acompanharam Jesus, que observaram Jesus operar os milagres, e perguntar para aquelas pessoas: olha, você que viu Jesus, você pode me falar a respeito de Jesus? Então as pessoas começaram a dizer para Lucas como era Jesus. Algumas pessoas diziam: olha, Jesus era maravilhoso, Jesus ele curava tanto o pobre quanto o rico, tanto aquele que tinha dinheiro e aquele que não tinha. Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Todos que chegavam diante de Jesus, Jesus fazia o sobrenatural acontecer na sua vida. Então Lucas começou a escrever segundo o que as pessoas lhe falavam. Mas Lucas, como usado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, ele não escrevia qualquer coisa. Ele teria que ter provas cabíveis para escrever a vida de Jesus. Então, quando Lucas chegava nas pessoas perguntando sobre Jesus,
as pessoas começaram a dizer, por exemplo, sobre a mulher do fluxo de sangue: olha, eu vi Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus disse assim: olha, quem me tocou? E algumas pessoas questionaram Jesus dizendo: Senhor, como é que o Senhor pergunta quem me tocou, sendo que a multidão é tão grande, e a multidão está te apertando, a multidão está te oprimindo, e o Senhor está perguntando quem te tocou? Jesus olha para a multidão e diz assim: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, quando Lucas chegou em alguém e perguntou sobre Jesus, e alguém disse a respeito da mulher do fluxo de sangue, Lucas começou a ficar mais impressionado. Por quê? Porque Jesus, ele sabia quem havia tocado nele, no meio de uma multidão que tocava em Jesus, no meio de uma multidão que apertava Jesus, no meio de uma multidão que acompanhava e empurrava uns aos outros para querer ver Jesus. Jesus conseguia discernir e conseguia saber a pessoa que havia lhe tocado verdadeiramente. Por quê? Porque algumas pessoas tocavam Jesus simplesmente por tocar. Algumas pessoas sentiam Jesus ou queriam ver Jesus simplesmente por sentir e querer ver Jesus. Mas aquela mulher tocou em Jesus de maneira diferente. Por quê? Porque aquela mulher queria e precisaria de uma restituição na sua vida. Aquela mulher queria e sabia que somente Jesus poderia fazer o sobrenatural na sua vida. Então ela não viu dificuldade, ela não viu problema, ela não viu multidão, ela se jogou aos pés de Jesus, tocando na orla de Jesus. E no mesmo momento que ela tocou na orla de Jesus, alguma coisa diferente aconteceu. Aqui vai a primeira revelação de Deus para a sua vida. Se você entrou nessa noite, nesse lugar, querendo tocar o Senhor, simplesmente por tocar, você veio perdendo seu tempo. Mas se você veio aqui, como aquela mulher do fluxo de sangue, querendo tocar em Jesus, sabendo que Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida, se prepara, porque hoje é o dia da restituição. Hoje é o dia que Deus vai renovar a tua vida. Hoje é o dia que Deus vai transformar o teu cativeiro. Hoje é o dia que Deus vai mudar a tua história nesse lugar. Se você entrou aqui como um telespectador, meu filho, se prepara, porque hoje Jesus vai te pegar e vai mudar a tua situação, vai mudar a tua vida, vai mudar o sentido da tua história, porque você não veio aqui somente para passar tempo, você veio aqui para que Deus pegue a tua vida, renove a tua história, mude a tua família, mude a tua história, meu querido. Se você acredita nisso, levante a mão para cima, abra a tua boca e dê glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então essa mulher, quando falaram para Lucas, Lucas se desesperou e disse: não, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso saber mais de Jesus, eu preciso ver realmente quem era esse homem, esse rabino que as pessoas nos dizem e nos fala. Certa feita, pastor, Lucas chega numa pessoa e pergunta: olha, me fale um pouco de Jesus. Ele disse assim: olha, Jesus era o crente mais doido que eu já vi. Sim, por quê? Porque certa feita, Jesus entrando na cidade de Betsaida, havia um homem cego naquele lugar. Jesus pega, cospe no chão, faz um barro, pega e toca no olho daquele cego. Se eu chamasse o irmão aqui na frente nessa noite, cuspisse nesse chão, lambuzasse a minha mão e passasse no teu olho, você nunca mais olharia para mim. Você viraria as costas e dizia: aquele pregador é doido, ele está fora da visão. Então algumas pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse cara é doido, esse homem é doido. Mas na hora que Jesus tocou nos olhos daquele cego e disse: vai e lava. Quando ele lavou os seus olhos, que ele olhou para o meio das pessoas, ele disse assim: olha, agora eu consigo enxergar pessoas como árvores, uma ao lado das outras. Aleluia! Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Não, glória. Agora eu consigo ver pessoas emparelhadas, ou pessoas uma do lado das outras, parecendo árvores. Pois bem, presta atenção. Aquele homem que Jesus tinha feito aquela lama, aquele barro, e tocado nos seus olhos, era cego. Cego de nascença. Não era cego que ficou cego e um dia teve a oportunidade de enxergar. Não, aquele homem era cego de nascença. Então quando Jesus tocou nos olhos dele, foi a melhor coisa que poderia acontecer na vida daquele homem. Por quê? Porque ele nunca tinha enxergado, nunca tinha visto. Então quando ele viu as pessoas, ele comparou as pessoas como pessoas emparelhadas uma do lado das outras. Agora que o Senhor me revelou algo para a tua vida, se prepare, porque o que Deus vai fazer na tua vida, os seus olhos ainda não viram, o teu coração não sentiu,
assim em nome de Jesus. As duas mãos para cima. O Senhor coloca no meu coração que muitas pessoas que foram caluniadas, muitas pessoas que foram maldizidas, ou malditas seria a palavra correta, o Senhor está pondo um fim hoje nessas palavras ao contrário na tua vida. Aqueles que queriam te ver no chão vão ter que te ver de pé. Aqueles que queriam te ver caído vai ter que te ver de pé e levantado. Aqueles que queriam te ver na lona vai ver você pegando a toalha e dizendo: meu filho, não chegou o tempo de jogar a toalha, é tempo de eu prosseguir na presença do Senhor, é tempo de eu prosseguir na presença do Onipotente, é tempo de eu continuar na presença do Senhor. Só você que acredita nisso, não glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Isso, não aleluia ao nome do Senhor. Esse era o Lucas que queria e conseguiu escrever um pouco da história de Jesus. Então esse mesmo Lucas veio buscando experiência. E no capítulo de número 10 você vai ver que Lucas vem escrevendo que certa feita Jesus passando por uma província, essa província se chamava Betânia, era onde Jesus havia parado, porque Betânia foi o lugar onde morava Marta e Maria e o seu irmão por nome de Lázaro, a qual o Senhor ressuscitou. Então Jesus, num final de tarde, passando por Betânia, ele para ali e duas mulheres por nome de Marta e outra por nome de Maria. Uma por nome de Maria se jogou aos seus pés e queria ouvir os ensinamentos, queria ouvir as palavras do Senhor Jesus. Então a Marta, que estava dentro de casa, não se importou com a presença do Mestre, com a presença de Jesus. Então ela começou a cuidar dos seus deveres, a cuidar dos deveres de casa, e o Senhor dentro da sua casa, o Senhor fazendo-se presente, ela cuidava, lavava a louça, arrumava a casa, e Maria nos pés de Jesus dizendo: Senhor, fala mais que eu preciso te ouvir. Eu imagino Jesus dizendo para Maria: Maria, todo aquele que vem a mim, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que vem a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Jesus, ele diz: olha, eu sou o pão da vida, e todo aquele que experimenta, ou aquele que vai até Jesus, de maneira nenhuma tornará a ter sede ou ter fome novamente, porque o pão que Jesus nos dá, o alimento que Jesus nos dá, é um alimento que não nos causa dor e nos traz a cada dia mais fortalecimento espiritual. Então Maria começa a ouvir de Jesus, começa a ouvir as palavras do Senhor Jesus. E Marta chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor não se importa que eu estou cuidando de casa e a minha irmã Maria aos pés do Senhor? Bem que ela poderia me ajudar a lavar uma louça, bem que ela poderia me ajudar a limpar a casa. O Senhor olha para ela e diz assim: Marta, você, uma só pessoa fazendo o que você está fazendo, dá conta. Agora a sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte, ou seja, ela escolheu a boa parte, e essa boa parte não será tirada. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui eu começo a pregar para a igreja. Ela escolheu a boa parte, e essa parte